Colega, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula de hoje, vamos falar sobre uma atualização sobre o critério diagnóstico do diabetes. Como você já sabe, antigamente a gente utilizava, a glicemia em jejum, o teste de tolerância à glicose de 2 horas, a glicemia ao ocaso e a hemoglobina glicada para fazer o diagnóstico do diabetes. Hoje foi incorporado mais um critério que seria a glicemia de 1 hora depois do TTGO. Isso porque, gente? Você tem que entender a lógica por trás da incorporação desse critério aqui. E é muito importante porque não é tão difícil, Então, o que acontece? Quando você consome algum tipo de carboidrato, então você tem uma secreção de insulina em duas fases. Uma fase nas primeiras 60 minutos e uma fase nos 120 minutos, tá? Que seria 2 horas depois. Então, nessas 60 minutos, tá? Nessa primeira fase, que é a fase 1 de liberação de insulina, é quando acontece o maior pico glicêmico. É a mesma coisa. Você sabe por que a gente faz um esquema basal-bolus? Porque nosso pâncreas funciona assim. A gente tenta de mimetizar essa secreção de insulina pancreática, dando uma insulina de ação rápida e uma insulina de ação longa, Porque nosso pâncreas funciona assim. Você consumiu carboidrato e ele vai dar um pico de insulina e depois ele vai começar a controlar a glicose, 120 minutos depois a glicose normaliza. Mas nessa primeira fase, quando o paciente tem diabetes ou o paciente está pré-diabético, ele perde primeiro essa fase aqui. Essa é a fase mais crítica, que é a fase 1 ou a fase de secreção rápida. É a primeira fase que o paciente perde e é por isso que eles incorporaram esse critério diagnóstico. Eles perceberam uma coisa, Vamos supor, tem um paciente que tem uma glicose em jejum de 80. Beleza, está normal, Mas tinha paciente que tinha uma glicose em 110 ou uma glicose em 120. Aí, quando você dava o teste de tolerância, da glicose oral, essa carga de glicose de 75 gramas, 2 horas depois dava 180. E você pensava, não, o paciente não tem diabetes, o paciente tem pré-diabetes. Só que quando eles perceberam que realmente essa primeira fase é a fase que o paciente perde em uma fase inicial do diabetes, porque o diabetes é uma doença degenerativa, ela vai piorando com o tempo, mas nessa fase inicial ele sempre perde a fase 1 da secreção de insulina. Eles perceberam o seguinte, tinha uma galera que fazia uma glicemia de 1 hora depois, de 209. Ele tomava a carga glicêmica, media a glicose 1 hora depois e estava em 209. Só que 2 horas depois podia estar em 190 ou 180 e você considerava que esse paciente não tinha diabetes e tinha pré-diabetes. Só que na realidade ele tinha diabetes e não tinha sido diagnosticado. Então, para melhorar a sensibilidade do diagnóstico, eles incorporaram esse critério de glicemia 1 hora após a carga glicêmica. E como funciona, esse teste ele serve para diferenciar o paciente com diabetes ou com pré-diabetes. Então, a gente tem um paciente normal, que é aquele que tem uma glicemia abaixo de 99, uma glicemia em jejum. Ele é pré-diabético quando ele tem uma glicemia entre 100 e 125 e ele é considerado diabético quando está acima de 126. Com o teste de 1 hora, a glicose de 1 hora depois da carga glicêmica, se ele está entre 155 e 208, ele é considerado pré-diabético. Se ele está acima de 209, ele já é considerado diabético. Então, na prova de título de nutrologia, você tem que ver se eles realmente estão pedindo isso aqui. E esse quadrinho aqui tem que estar muito claro na tua cabeça e não é tão difícil. É só diferenciar o pré-diabetes com o diabetes. Pré-diabetes, teste de 1 hora, 155 e 208, e se está acima de 209, o paciente tem diabetes. Glicemia 2 horas depois da carga glicêmica, pré-diabetes entre 140 e 199 e diabetes acima de 200. A hemoglobina glicada continua igual, a glicemia de jejum continua igual e a glicemia ao acaso associada com sintomas de diabetes, como poliúria, polifagia, polidipsia, continua igual, tá? Agora, o que muda, gente? Isso aqui é um pouquinho chato, Mas isso aqui é importante, tá? Porque isso pode cair em prova. Eles vão perguntar, se você sabe fazer o rastreio do diabetes. E quando você vai fazer o rastreio? Então, você faz o rastreio quando o paciente tem acima de 35 anos, tá? Ou o paciente tem menos de 35 anos, mas tem obesidade ou um fator de risco, para diabetes.
Ou o paciente tem menos de 35 anos, mas tem um FINRIX mais alto ou muito alto. E aí, José, o que seria esse FINRIX? Né? É um teste, um questionário que você faz para ver se o paciente tem chance de desenvolver diabetes ou não. Você faz uma perguntinha, avalia o paciente, né? E você vai classificar ele como baixo, levemente elevado, moderado, alto ou muito alto risco para desenvolver diabetes, né? Então, se o paciente tem menos de 35 anos, você tem que fazer esse teste aqui, tem que fazer esse questionário aqui no paciente para classificar ele como baixo risco ou alto risco para desenvolver diabetes. Beleza. Então você sabe que você vai pedir a glicemia em um desses 3 grupos, tá? A glicose em jejum. E aí você vai pedir o quê? Né? Boa pergunta. Você vai pedir o quê? Você vai pedir um teste de tolerância à glicose, hemoglobina glicada, uma glicemia em jejum. Você sempre vai começar o rastreio com glicemia em jejum e hemoglobina glicada, os dois juntos. Em paciente que está em baixo recurso ou você está trabalhando lá no interior, você só pode pedir um, então você pode pedir ou glicemia em jejum ou hemoglobina glicada. Mas o ideal é que você peça os dois para não ter que mandar o paciente várias vezes para o laboratório. Então você identificou o paciente que precisa ser rastreado, aí você pede o teste de rastreio, glicemia em jejum e hemoglobina glicada. Se a glicemia em jejum deu acima de 126 em conjunto com a hemoglobina glicada acima de 6,5, pronto, fechou o diagnóstico, né? O paciente tem diabetes. Tá. E se só deu um alterado, vamos supor, você pediu os dois e deu glicemia em jejum 126 e a glicada normal. Você vai repetir o exame e normalmente eles querem que você peça o mesmo exame. Se alterou a glicemia em jejum, você vai lá e pede a glicemia em jejum. Se foi a glicada, você pede a glicada. Mas lembra que a glicada pode dar falso positivo, né? Lá na apostila de diabetes, a gente tem esse detalhe da hemoglobina glicada. Tem pacientes que podem ter anemia, tem pacientes que são nefropatas, que eles podem ter uma glicada alterada, né? Então a glicemia em jejum, ele sempre vai ter um pouquinho mais de sensibilidade. Mas, então voltando aqui no raciocínio, tá? Paciente fechou o diagnóstico, mas tem um grupinho de pacientes que eles não vão fechar o diagnóstico, que ele vai ter um alterado e outro normal. Aí você vai repetir ou aquele que alterou, ou você vai repetir o TTGO 1 hora, o teste de tolerância à glicose oral, e vai medir a glicose em 1 hora depois da carga glicêmica, né? E isso vai ajudar a diferenciar se o paciente tem diabetes ou não, né? Porque aí você vai ver os valores, né? Se o TTGO deu entre 155 e 208, você vai diagnosticar como um pré-diabetes. Se deu acima de 209, o paciente tem diabetes, tá? Beleza, mas se o segundo teste dá normal, então o paciente não tem diabetes, você vai orientar a modificação do estilo de vida e você vai repetir o exame em 6 meses. Guarda esse número aqui, 6 meses repetir o exame, tá? 6 meses. Por quê? Porque eles podem perguntar isso em prova, né? Você vai repetir o exame em cada quanto tempo? Eles perguntam detalhe, né, gente? E olha isso aqui como se você está na frente do avaliador na sua prova oral, onde eles perguntaram que o paciente está preocupado porque ele não consegue controlar a glicose, fez o exame e tinha uma glicemia em 128 e uma hemoglobina glicada em 6. Aí eles perguntam para você, qual é o próximo exame que você vai fazer? Você pode repetir ou a glicemia em jejum, ou você pode pedir um teste de tolerância à glicose por via oral e medir a glicose 1 hora depois. E aí, dependendo do resultado, você pode fazer o diagnóstico ou não, ou pode orientar o paciente que ele tem um pré-diabetes e que ele precisa repetir em 6 meses o exame, tá? Aí, tem esse grupo de pacientes que já são pré-diabéticos, né? Ele não veio com um exame confirmado e outro não confirmado, porque para você confirmar o diagnóstico precisa de 2 exames alterados, tá? Então tem um paciente que ele tem os 2 alterados, mas os 2 na faixa de pré-diabetes. Glicemia em jejum entre 100 e abaixo de 126 e hemoglobina glicada entre 5,7 e abaixo de 6,5. Então esse paciente que é considerado pré-diabético, você precisa progredir na investigação. Aí você vai pedir o quê? Você vai pedir teste de tolerância à glicose por via oral e vai medir a glicose 1 hora depois. Se dá abaixo de 209, o paciente é considerado pré-diabético. Se dá acima de 209, o paciente é considerado diabético, né? Então,
Além desse paciente, né, que tem pré-diabetes e desse paciente que tem diabetes só com um exame alterado, a gente tem um grupinho de paciente que tem uma glicemia normal e uma hemoglobina glicada normal. Nesse paciente, isso mudou, tá? Nesse grupo de paciente, você pode pedir um teste de tolerância à glicose do via oral, tá? Porque esse teste de tolerância à glicose por via oral, ele tem muita sensibilidade para diagnosticar o pré-diabetes e o diabetes, a chance do paciente desenvolver diabetes no futuro. Então, se você tem um paciente com uma glicemia normal, mas ele tem 3 fatores de risco, né, para desenvolver diabetes, ou um FINRIX acima de, alto ou muito alto, você tem que pedir o teste de tolerância à glicose, tá? E medir a glicemia em 1 hora depois. Se dá entre 155 e 208, o paciente é pré-diabético. Se dá abaixo de 155, o paciente não tem diabetes e vida que segue, tá? Aqui, se dá entre 155 e 208, você vai considerar, né, iniciar medicação, né, para tentar reverter o quadro do diabetes, ou tentar uma remissão, né, do diabetes ou do pré-diabetes. Já isso está na aula do tratamento do diabetes, mas aqui é a aula de rastreio. Então é simples, né, gente? Você tem 3 grupos de pacientes. Aquele que já tem diabetes, vai para o diagnóstico de diabetes. Aquele que tem uma alteraçãozinha no exame de sangue, né, que parece que é diabético porque a glicemia em jejum deu 128, mas a glicada é normal, e você deve repetir a glicemia em jejum ou solicitar o teste de tolerância à glicose, né, e medir a glicose 1 hora depois. Então aí você vai ver se ele tem diabetes ou não. Você tem aquele perfil de paciente que já é pré-diabético, né, com os critérios de pré-diabetes, onde você tem que pedir o teste de tolerância à glicose e medir a glicose 1 hora depois. E você tem o paciente com uma glicemia em jejum normal, onde esse paciente pode ter muitos fatores de risco para desenvolver diabetes e você tem que pedir o teste. Ou aquele paciente que tem uma glicemia normal e não tem fatores de risco, vida que segue, ele não tem nada, tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês, nesse critério de diagnóstico, essa atualização dos critérios de diagnóstico para o diabetes. Parece chato, mas é legal, né? A gente vê que não é tão simples diagnosticar diabetes, que tem muita pegadinha. E em prova de título de nutrologia, eles adoram perguntar isso aqui, porque eles sabem que a gente pode se atrapalhar um pouquinho, né, com isso aqui. Mas qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato com minha equipe, que a gente está aqui para te ajudar. Um grande abraço.